Essa ideia, tentando fazer uma coisa que fosse mais a minha praia e que pudesse ser diferente, porque assim eu ia ficar muito patinando se eu fosse fazer, vou fazer um naipe de metal, vou fazer um arranjo de baixo, assim, eu teria que ter mais tempo para fazer. Então eu escolhi um mantra hindu, que é uma coisa que eu acho que tem a ver com reggae, tem a ver com a coisa do Bob Marley, mesmo que o Bob Marley também era um devoto, né? Ele, essa coisa espiritual. Então mostrar esse outro lado de outra devoção que não fosse ligado ao Rastafari, mas sim ligado ao mantra, que eu acho que tem a ver com o reggae, né? Ô, Mal. A guitarra minha realmente não está aparecendo. Já botar um pouquinho mais para mim. Ela... Foi tranquilo aí pra você? Pra mim, rolou. Toca, você, Rafa. Vê se mudou. Mais ou menos. Eu achei que... melhor. Eu achei que aquele... Tá dando um jazz ali, né, de clique, não sei. Tá, ainda tá. Olha lá, pode ir? 1, 2, 1, 2, 3. Com o Mahal, acho que além de envolver toda essa questão hindu, né, Índia, e tem esse mantra que ele trouxe para ser cantado aqui, a gente também acabou procurando nessa canção que ele trouxe um estilo de reggae, um ritmo um pouco diferente, né? Que é bem esses steppers, assim, né? Foi uma coisa que em uma sessão lá, tocando com ele, a gente conseguiu achar, misturar e mesclar isso, né? De forma que virasse uma canção, assim. Eu não tô ouvindo, acho que o baixo também, cara. Eu tô tocando leve aqui. Vai no flow, é assim mesmo, no fone não vem tudo... Não, mas a outra vez tava bom o negócio. Vamos passar. Tá bom. Vamos lá. Vai. Vamos ver. Aí nesse primeiro encontro a gente pegou a música que ele trouxe, esse mantra e tal. Demos uma pré-formatada, assim, né? Demos uma olhadinha básica na harmona e tal. Tivemos as primeiras ideias de forma, de groove, de levada de guitarra, que usa pica-pau e tal. E aí no segundo ensaio o Gerson veio e deu aquela argamassa em cima de tudo, né? Formatou os grooves, veio com aquele baixão pesado dele. E aí foi isso. Foi mal aí. Pô, o texto tava legal pra caralho. Se é pra fazer, se a gente parou pra fazer... legal. Aí não adianta já começar errado, né? Pô, Bora. Beleza, Gerson. Então já vai pro lixo esse. Sorry, guys. Quem errou? Você? Não. Foi eu, errei, assumo, assino embaixo. Pô! Na verdade não foi o erro, foi uma síncopezinha. Um erro by. Foi aquela, como é que é aquele acorde lá? Era a frasinha do Gil. Vamos lá, fazer a coisa assim. Se eu errar, eu sigo agora. O sitar, ele aqui no Brasil geralmente conhecido como cítara. Dizem que o Marcicano, o precursor do sitar no Brasil, que começou a chamar de cítara. Mas na verdade, cítara já é um instrumento grego, semelhante a uma harpa lá. Mas os dois nomes estão corretos, mas normalmente se diz cítara indiana para diferenciar da grega, né? E esse aqui é o rei dos instrumentos da música indiana, né? É o instrumento melódico e o principal da música indiana. E ele se baseia em microtons também, que é algo bem diferente da música ocidental, porque ele tem várias possibilidades de bends, né? Os bends da guitarra que são muito explorados. E ele é tocado em ragas, né? Que são as escalas. Só que cada raga representa algo muito maior que uma escala, embora elas sejam semelhantes e, portanto, as nossas escalas também podem ter esse tipo de dimensão. Mas são semelhantes aos modos gregos e uma raga ela tem ligação com um determinado chakra ou uma cor, um sentimento, enfim, e elas são tocadas em determinados momentos do dia, né? Tem
Tem as ragas permitidas ao amanhecer, no crepúsculo, na aurora, enfim. Então eu escolhi esse mantra, que na verdade é um mantra de um guru que eu conheço, da Maha Yoga, que ele que canta isso daí e as pessoas vão repetindo e tal, né? E uma maneira de meditar. Então não é nem uma criação melódica minha, é uma coisa que eu adaptei para esse formato aí e achei que ficou muito legal. Eu chamei o Rodrigo, que é um citarista, para botar esse elemento hindu, né? E eu gostei pra caramba. O Gerson, todo mundo ajudou, o Léo, o Gerson, o Rafa. Acabou ficando só a gente, né? E o Rodrigo também. Temos tudo aqui, em 8, que é ótimo. Eu adoro quando a mix sai até 8, porque a gente tem 8 elementos, a gente tem 8 desses dedos. Daí na hora de fazermos double-wise, realmente tem mais cara de ser um instrumento. Quando você está mexendo com... Tem um feito por dedo, você já pode sentir mais que você está teclando até, sabe? Então esse que é o guru. Aí ele tem umas montanhas aí atrás, essa que é a Arunachala, essa montanha que tem atrás. Essa foto é clássica, ele está em cima do tigre, a Arunachala lá atrás.